Então vamos lá aí, pessoal. Seguindo o nosso conteúdo e resenha com a Michelle, a parte 1 já foi. A gente se alongou porque gosta do que fala, porque fica lembrando de coisa, e é essa a ideia aqui da história. Inclusive, a gente parou falando sobre físicos terem estereótipo de nerds e tudo mais. E eu acho que eu nem a Michelle temos esse estereótipo, mas eu também vou ter que dizer que entrar no corredor da física também às vezes dá uma assustada, viu? Eu entrei lá uma vez na URGS no corredor da física e em questão de uns 15 metros, assim, passou cada pessoa por mim, que é de porra, mas também, né? Vocês precisam se vestir assim, depois a gente fica com esse estereótipo e não sabe por quê, né? Então tem também, né? Esse estereótipo não foi inventado do nada. Pessoas normais. São, sim, são. Tava nesse horário, assim, anoitecendo, e foi um pouco assustador, assim, mas eu venci esse medo também, né? Porque, então, assim, e o estereótipo também não vem do nada, assim, né? Mas a gente acha que não tem muito esse estereótipo aí. Michelle, olha só, a gente parou nas radiações de alta energia. A gente terminou ali falando de radioatividade e tudo mais, e eu deixei meio no ar a pergunta para ti, as duas perguntas, né? Física das radiações na medicina, né? Que é a física médica, né? E onde é que isso entra, exame de imagem, tratamento de doença, sei lá. E a minha pergunta aqui, para fazer esse link, né? Foi assim, o que seria uma dose prejudicial, ou enfim, eventualmente uma dose letal dessas radiações? Então, vai lá, mana. Tá, vou compartilhar aqui. Então, vamos lá. Antes de responder propriamente as perguntas, acho que eu vou repassar alguns conceitos aqui que são importantes para a gente entender, afinal, o que essas radiações ionizantes têm que podem nos fazer mal e também para desmistificar um pouco, né? A gente tende a demonizar as radiações e elas muitas vezes nos ajudam. Como falou, a gente vai ali, quebrou os dedinhos, quebrou o braço, vai lá no hospital, faz um exame de raio-x. Isso é um uso bom das radiações ionizantes. Então, pacientes que precisam de tratamentos complexos, né, para tratar algumas neoplasias, como câncer, por exemplo, as radiações não só auxiliam no diagnóstico, como podem auxiliar também no tratamento. Então, qual é a base de tudo isso? Vamos por partes, como diria o Jack. Então, primeiro, radiações ionizantes, o Rodrigo já falou, a gente está lá na porção mais elevada do espectro eletromagnético, de maior energia, e a gente tem que ter em mente o que é ionizar, em primeiro lugar, né? Ionizar é separar, na verdade, é você separar o átomo que está inicialmente neutro, tu vai separar ele em dois íons, então um íon positivo e um íon negativo. Então, no meu caso ali, eu estou entregando energia e estou liberando um elétron, né, que vai ser o meu íon negativo, e o restante do meu átomo agora, ele está positivo. Eu fiz um processo de ionização. A ionização, ela pode ser feita por alguns tipos de partículas. E aí a gente tem uma subclassificação nas radiações ionizantes. Essa tu não sabia, né, Rô? A gente tem radiações diretamente ionizantes e indiretamente ionizantes. Mas, enfim, o que caracteriza uma ou a outra? É o tipo de partícula que vai ionizar. Então, eu posso ter um feixe de partículas carregadas, então um feixe de elétrons, um feixe de prótons, enfim, feixe de partículas alfa, né, que a gente mostrou ali, o Rô mostrou que tem um poder de penetração mais baixo, mas ela faz um estrago gigantesco. Ou eu posso ter também feixes de partículas sem carga, que aí são os fótons, que não tem carga, não tem massa. Ou eu posso ter um feixe de nêutrons, que não tem carga, mas tem massa. Tá? Então, a gente tem essas diferenciações. Por que eu estou falando disso? Porque a forma com que elas interagem com a matéria são formas diferentes. Então, as partículas carregadas,
vai ter uma interação dos campos coulombianos, né? O campo elétrico da partícula com o campo elétrico do átomo, do núcleo. E os fótons, né, as partículas sem carga, a gente tem processos mais específicos, que são esses que eu gostaria de falar para vocês, porque são esses que aparecem mais assim nas notícias, no nosso dia a dia, e também em boa parte das áreas que a gente trabalha na física médica. Então, como é que é a interação da radiação com a matéria? E aqui eu estou falando de partículas sem massa e sem carga, ou seja, eu vou falar de fótons, vou focar nos fótons. Então, a gente tem o efeito fotoelétrico, que o efeito fotoelétrico já faz parte de uma parte da física que a gente chama de física moderna, né, que a gente estuda no colégio, cai em Enem, cai em vestibular, então é bom a gente já dar uma relembradinha. Não foi Einstein que observou o efeito fotoelétrico, mas ele levou os louros pelo efeito fotoelétrico. Quem observou o efeito fotoelétrico foi Hertz, Heinrich Hertz, lá aproximadamente 1886, 1887. Mas ele não soube explicar exatamente o que estava acontecendo. E Einstein, como ele já conhecia a teoria do Planck, ele conseguiu explicar, e por isso, lá em 1905, né, no Annus Mirabilis, ele ganhou, então, o Prêmio Nobel em Física. Então, o que é esse efeito fotoelétrico? É a interação entre esse fóton incidente, essa radiação ionizante, né, com elétrons que são fortemente ligados, ou seja, eles estão nas camadas mais internas ali do meu átomo. Então, esse fóton incidente, ele vai desaparecer, porque ele vai entregar toda a energia dele para esse elétron, e esse elétron, então, ele vai romper a energia de ligação, ele vai conseguir se desprender do átomo, e o que ele tiver ali ele vaza. E o que ele tiver ali de residual de energia, né, o que sobrar de energia, é a energia cinética que ele pode, então, andar no meio e provocar outras ionizações eventualmente, tá? Então, esse é o primeiro efeito. Ou a gente pode chamar também de absorção fotoelétrica. Outro efeito que também é bem importante é o efeito Compton, também conhecido como espalhamento Compton. Então, esse efeito foi observado pelo carinha que está aparecendo ali, o seu Arthur Holly Compton, em mais ou menos ali em 1922, 23. O que o Compton estava fazendo? Na verdade, o Compton estava irradiando grafite, se eu não me engano, com radiação X. E aí, o que ele observou? Ele observou que tinha radiação saindo do material numa direção que não era exatamente a que ele estava irradiando. Por isso, espalhamento. Então, ele incide radiação X numa determinada direção, bem colimadinho, assim, posso pensar, né, como se fosse um feixe em linha reta no material, mas se ele colocar um detector a 90 graus daquela direção que ele está incidindo, ele está detectando radiação ali. Como que isso está acontecendo? Então, a explicação muito bem formulada, que também levou ele a ganhar o Prêmio Nobel de Física em 1927, foi que, na verdade, esse fóton agora ele está interagindo com elétrons que são fracamente ligados, ou seja, eles estão em camadas mais externas, e apenas parte da energia do fóton incidente é entregue para esse elétron. Bom, ok, parte da energia é entregue. O que acontece com o resto da energia? Porque a gente tem que pensar que nesse bolo todo tem que ter conservação de energia, né? Em princípio, então, né? Em princípio temos que ter. Depois vem um dizer que a Terra é plana, puta, aí quebra o cara. Mas tá, segue. Tá. Então, o que acontece com a energia que não ficou com o elétron? Bom, ela é reemitida, só que ela é reemitida em uma direção que é diferente da direção original. Então, aqui na figurinha, ó, a gente está vendo esse fóton incidente, está interagindo aqui com esse elétron orbital. Ele, legal, ganhou energia, vazou aqui do átomo, está com um pouco de energia cinética, e o excedente, para ter conservação de energia, é espalhado, então, em outra direção. E aí a gente já está vendo, né, que o comprimento de onda aqui
desses dois fótons são diferentes. Então, aqui eu tenho maior comprimento de onda e menor energia. Então, aqui eu tenho o balanço correto para ter a conservação. Mir, deixa eu só situar assim, ó, né, aquele negócio, né, de tentar também mostrar o que aparece em provas, que é um dos objetivos também sempre. O efeito fotoelétrico aparece bastante, tá? É um dos assuntos dentro da física moderna que a gente sempre dá bastante atenção, porque ele não é tão autodidata assim, né? Não basta, às vezes é difícil, não basta tu ler e já entender, né? E o efeito Compton, ele já apareceu, mas ele apareceu quase como uma curiosidade, entendeu? O efeito Compton é também uma interação da radiação com a matéria. Então, e mesmo assim, olha, eu me lembro nas provas mais próximas de nós, assim, da região sul e tal, onde apareceu uma vez o efeito Compton, assim, né? Mas o efeito fotoelétrico não, ele aparece bastante. Não que o Compton seja mais ou menos importante, eu estou dizendo é que ele até por ser um pouquinho mais complexo, né? Eu acho que fica mais de lado, assim, mas está dentro da física moderna também. É que o efeito fotoelétrico, ele tem outras milhares de aplicações também. Também então, tem isso, Tem essa questão, por isso que ele aparece bem mais. Também. E temos mais um efeito interessante, que o nome é produção de pares. Então, aqui na produção de pares, a gente tem claramente a transformação, a conversão de energia em massa. Então, o meu fóton incidente, ele some. E com quem que ele está interagindo agora? Ele está interagindo com o campo colombiano, o campo elétrico do núcleo, né? O núcleo, eu posso pensar ele de uma forma mais tradicional como uma grande partícula positiva. Então, tem um campo elétrico ao seu redor. Então, o fóton, ao interagir com esse campo elétrico, ele desaparece, dando origem a um par de partícula e antipartícula, que são um elétron e um pósitron. Os dois têm a mesma massa, mas um tem carga positiva e o outro tem carga negativa. Ninguém ganhou o Nobel especificamente por causa da produção de pares, por isso que eu não coloquei aqui. Mas tem uma leve associação com ela no Prêmio Nobel de 1948, de um físico que não é nem um pouco conhecido, então eu também não vou citar, não vou dar esse mérito para ele, tá? Podemos ir adiante? Podemos, vamos. Bom, então só fazendo um resuminho. Interação de fótons com a matéria. Então, ela pode ser completamente absorvida. Eu posso ter um evento de espalhamento, então parcialmente absorvido e o resto reemitido, lembrando que é numa direção que não é igual à direção original. Ou nada pode acontecer. Eu posso ter muitos fótons chegando num determinado material e nada acontecer. Significa que eles serão integralmente transmitidos. Como pode isso? Bom, para eu saber se vai ser absorção, se vai ser espalhamento ou se vai ser transmissão, isso é um jogo de probabilidades que acontece. Então, uma probabilidade que depende do quê? Depende basicamente da energia que está chegando ali, então é raio-x que está chegando, é radiação gama que está chegando, né? Lembrando que gama é a mais energética, e depende também de qual é o meio que ela está incidindo. Então, ela está incidindo em papel, em alumínio, em concreto, em que espessura que está incidindo, né? Então, depende, é uma combinação. Tipo de radiação, energia da radiação e características do meio, para saber se vai interagir ou não vai interagir. Então, isso justifica já os nossos projetos de blindagens, né? Então, quando a gente tem fontes radioativas, a gente precisa fazer cofres bem blindados, né? Para a radiação não fugir dali e acabar interagindo conosco, réis imortais e frágeis seres humanos, e para não ser prejudicial para nós. Agora, falando um
pouquinho, entrando nessa parte de, bom, então por que que radiação é prejudicial para nós, né, seres humanos? Eu tenho que entender rapidamente como é que é a estrutura do DNA. Então, tu vai chamar um professor de biologia para fazer um outro episódio, eu não vou me estender aqui. Espero que o professor de biologia não fique bravo comigo, tá? Mas a gente tem que entender basicamente que o nosso DNA ele é composto de duas fitas e essas fitas elas estão entrelaçadas, né? Então é uma dupla hélice em formato de espiral. O DNA ele é composto de pequenas unidades chamadas nucleotídeos. E aí nesses nucleotídeos eu tenho pentoses, que são açúcares, eu tenho fosfatos e tenho também as bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas sempre cai em vestibular e Enem, né? Então, todo mundo tem que saber ali adenina, timina, guanina e citosina. E o que mantém essa galera aí toda unida, todo junto, reunido, são as pontes de hidrogênio. Tá? Então, essa estrutura eu preciso ter na minha mente agora para entender, afinal de contas, por que a radiação ela vai ser prejudicial. Então, olhando aqui, ó, a gente vê aqui os fosfatos, né, na parte mais externa, daí aqui os açúcares, aqui as bases e as pontes de hidrogênio. O que a radiação faz? Ela quebra essas ligações, né? Então, ela tem essa capacidade de quebrar essas moléculas. E ela faz isso por dois mecanismos, direto ou indireto, simples assim. Então, o que é cada um desses mecanismos? Mecanismo direto, então lembra, eu tinha lá um fóton que interagiu com um átomo do meio e deu oportunidade de um elétron se libertar daquele átomo, e agora ele tem energia cinética e ele pode andar pelo meio e causar outras ionizações, e é exatamente isso que ele vai fazer, só que ele vai fazer isso lá na fita do DNA. Então, ele tem energia suficiente para ir lá e quebrar a fita. Ele literalmente derruba uma ponte de hidrogênio e quebra a fita. Então, ele causa uma descontinuidade aqui. E o mecanismo indireto? Bom, tudo bem, o elétron não conseguiu ele mesmo ir lá e quebrar a fita, mas a gente, ser humano, é composto aí de, sei lá, 70% a 80% de água, né? H2O. Mas então ele consegue quebrar a molécula de água, que a gente chama de radiólise da água, né? Quebra por radiação. Isso significa que ele está produzindo um radical livre, que é esse radical aqui, OH. Os mesmos radicais livres aí que a gente tenta combater com alimentação saudável, exercício, nanana, a radiação, sem vergonha, também consegue produzir. Então, ela produz radicais livres que vão lá e se conectam com alguém aqui e causam um defeito na minha fita. Então, esses são os dois mecanismos que a radiação pode vir a prejudicar o nosso DNA. Tá, e daí? E o que eu faço com tudo isso? Por que prejudicou o DNA e eu vou morrer por causa disso? Depende. Quantas quebras de fita aconteceram? O organismo, ele está programado para fazer reparos nas fitas. Ele está preparado. Então, beleza, eu vou... Oi. Deu um pulinho aqui. Agora, os últimos 5 segundos aí que tu falou. Os últimos 5 segundos... vai morrer, ruim, né? Vai morrer disso? Não, depende de quantas fitas e tal. Tá, então, vou morrer disso aqui? Depende. Então, quantas partes da fita foram quebradas? O nosso organismo, ele tá já programado para fazer os reparos. Então, a gente tem um mecanismo dano-reparo. Cada vez que eu tenho um dano, uma determinada enzima, ela é ativada, P53, e ela, quando ela é ativada, ela diz, pessoal aí do reparo, vamos lá que tem gente para consertar. Então, eles vão lá e consertam.
O problema é que se eu fizer muitas quebras, o mecanismo ele não é mais eficiente. E aí eu estou promovendo uma replicação celular, então essa célula ela vai se dividir, quando dividir o material genético, vai dividir um material genético que está alterado, ou seja, está bugado, está defeituoso. E aí eu dou início, então, a uma neoplasia, uma célula maligna, né? Uma célula que não estava originalmente ali, ela foi de alguma forma modificada, o meu sistema não deu conta, passou, e ela vai, a partir dali, continuar se replicando, se dividindo e crescendo. Então, é por isso que isso pode nos causar danos. Que tipos de quebras a gente tem? Ah, mas uma quebrinha só vai fazer mal? Uma só não, mas se eu fizer muitas, vou, por esses motivos que eu já expliquei. Então, eu posso ter uma quebra simples. Então, veio um fóton gama, foi lá, interagiu, fez uma quebra. Mecanismo de dano e reparo, vamos lá, conserta. Agora, uma partícula alfa, ela não tem muito poder de penetração. Então, eu boto uma folhinha de papel na frente dela e ela para, ok. Mas o estrago que ela faz por ela ser uma partícula pesada é muito grande. Então, uma partícula alfa, ela consegue fazer o que a gente chama de uma quebra dupla. Então, ela consegue quebrar a fita em 2 locais, passando apenas uma vez. E aí, esse tipo de quebra não tem mais reparo. Então, isso aqui é o que a gente chama de lesão irreparável. O nosso organismo não está preparado para fazer esse conserto. Outra possibilidade também, eu posso ter 2 quebras simples por 2 partículas ou 2 fótons distintos, mas se essas quebras elas forem próximas uma da outra, pode acabar caracterizando também como uma quebra dupla, e aí o meu organismo não consegue consertar, e aí passa pelo sistema de replicação, e eu dou início também para uma neoplasia. E a terceira e última possibilidade é quando a gente faz uma quebra ali nas bases nitrogenadas. Então, lá na adenina, timina, que elas são conectadas ali pelas pontes de hidrogênio. Então, eu quebro essas pontes e aí as bases elas conseguem se reconectar e se recombinar entre si de uma maneira que não é a correta. E isso é o que a gente chama, então, de uma mutação gênica. Então, aqueles acidentes nucleares, né? Que a gente tem aquelas fotos das pessoas deformadas, os animais. Provavelmente é isso que tá acontecendo. Foram essas bases, elas foram danificadas, acabaram se recombinando de forma errada e aí aconteceu uma mutação. Podemos seguir? Podemos. Bah, Michele, nem dá, tá louco. Que aula. Segue. Bom, agora falando... Sabe que eu me esqueci que a gente tava gravando um bagulho, eu tava só assistindo a aula, assim, tipo, sabe? Sair do ar, assim, voltamos, vai, certo. Volta. Bom, falando então da nossa exposição, quais são os tipos de exposição que a gente tem, então, às radiações? Lá eu falei, né, pra gente não demonizar as radiações ionizantes. Por quê? Porque a gente tem uma exposição frequente e contínua à radiação natural e agora vem a parte mais legal. Sabe o que é isso daí? Concreto, né? Não é? Concreto é radioativo. Ah, que interessante. Concreto é radioativo. Concreto, ele tem tório 232 na sua composição e ele é radioativo. Os níveis são muito baixos, são baixíssimos. Porque senão a gente não teria toda a construção civil que temos, né? Não Sim. São níveis perigosos, mas está ali, estamos sendo irradiados. Outra coisa, aviação. Então, a gente tem radiação cósmica, né? Que somos também constantemente, estamos imersos aqui na radiação cósmica, então estamos sendo constantemente bombardeados. Agora, à medida que a gente se eleva em altitude, a intensidade dessa radiação cósmica, ela aumenta.
Então, quando você faz um voo de avião, você aumenta o seu nível de exposição à radiação cósmica. Então, é uma preocupação que piloto e tripulação eles precisam ter também, né? Quanto eles estão voando no mês, quantas horas de voo eles têm, qual é a altitude que eles estão voando. Então, assim, tem dados assim bem controversos a respeito desse assunto, óbvio, né? Como tudo, mas é algo discutível também. E agora, o último, dentre tantos, eu poderia trazer 1000 exemplos aqui. Sim, imagina, se o concreto né? Imagina. Tá? Mas agora, a mais legal, bananas são... Puta que pariu, mas é por isso que eu não como banana, entendeu? Eu sabia que tinha um outro motivo, que eu odeio banana. É isso, banana é radioativo. Sempre soube, no meu inconsciente, eu sempre soube. Viu? Tu estava evitando. Exatamente. Então, as bananas, elas têm potássio 40. Então, elas também estão emitindo radiação constantemente. Então, se você come bananas, parabéns, você está ingerindo um alimento que é radioativo e não está te fazendo mal por causa disso. Sim, claro. Depois eu vou trazer alguns níveis de radiação para a gente comparar. E o das bananas eu fiz o cálculo, tá? Só para a gente ficar tranquilo. Eu não como, né? Eu, por mim, azar, né? O problema é dos macacos, mas vamos. Depois a gente tem as exposições que são planejadas. Então, as exposições médicas são todas planejadas. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque ninguém planeja ter pneumonia ou quebrar o braço. Mas, uma vez que você precisa, tu vai lá e faz a exposição. Tu não fica pensando na radiação, porque o benefício da exposição suplanta o seu risco. Sim, tu sabe o que está acontecendo. Esse é o detalhe. Sim. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos do mesmo exame. Então, a gente tem aqui um raio-x de tórax. Então, aqui na imagem da esquerda, a gente pode ver bem os pulmões, né? Essa área aqui mais preta. Tá aparecendo a minha setinha aí para vocês? Tá sim. Então, o mais pretinho, né? Onde tem ar, porque o ar, ele oferece pouca resistência à radiação, então tem pouca interação com o ar, né? E onde a gente está vendo aqui mais branquinho, mais esbranquiçado, são estruturas onde eu tenho maior absorção da radiação. Então, a radiação ali, ela foi como se ela tivesse sido parada, né? Então, eu vejo aqui os arcos costais, aqui eu tô vendo o mediastino, tô vendo traqueia, clavícula, né? Aqui tô vendo diafragma. Então, o radiologista, ele tá analisando todas essas estruturas, não só na anatomia, mas também na composição. Porque se vocês olharem aqui o da direita, ali onde tá vendo essa seta aqui, é para mostrar que tem uma região aqui que tá um pouco mais esbranquiçada. Estão conseguindo perceber? Sim. O que é esse esbranquiçado? Isso significa que tem uma alteração patológica ali naquele pulmão, na sua composição. Então, tem alguma coisa que alterou ali, ou a presença de alguma substância que está alterando a passagem da radiação, e agora eu estou tendo uma região onde eu tenho mais absorção comparado com essa aqui da esquerda, né? Porque aqui tá pretinho e aqui tá mais branquinho. Então, isso aqui é um quadro típico de pneumonia, né? Então, esses padrões que o radiologista, ele vai procurar. Outra coisa, eu vou aproveitar a deixa aqui também. A gente pode, comparando essas duas imagens, pode ver que na da esquerda eu tenho uma definição aqui da estrutura óssea muito melhor. Eu ia perguntar isso aí. Né? Então, o Rodrigo, mas o que é a física médica? O que faz? Né? O que um físico médico faz? Um físico médico trabalha para que as imagens tenham a resolução da esquerda e não a da direita. Porque aqui, eu sei que tem esse borrão aqui, que é uma pneumonia,
mas olha só, o mediastino aqui já está muito borrado, eu já não estou mais conseguindo diferenciar muito bem as costelas aqui do indivíduo, porque a resolução dessa imagem aqui está uma porcaria. Então, isso aí poderia envolver a energia do feixe, coisa assim já? Poderia ter uma questão de técnica aqui, porém, nesse caso específico, é uma questão do equipamento mesmo, é uma questão resolução de calibragem. É uma questão de calibrar, ou de trocar eventualmente algum sensor, algum detetor, alguma coisa nesse sentido. Então, o físico trabalha para garantir a qualidade dessas imagens. Então, garantir que vai chegar uma imagem que o radiologista ele consegue identificar as estruturas, e identificando as estruturas e as alterações, ele consegue dar o laudo. Eu trouxe um outro exemplo aqui também na área médica. Essa imagem aqui eu tirei de um artigo científico. Ele é um paciente com câncer de próstata, só que ele tem múltiplas metástases. Então, deixa eu explicar para vocês que todos esses pontinhos pretos aqui são metástases. O que são metástases? São neoplasias. São células malignas que não deveriam estar ali. Elas migraram lá do sítio primário, que é na próstata, pela corrente sanguínea, e conseguiram se estabelecer em outros locais, né? Por que o câncer consegue fazer isso? Porque as células neoplásicas cancerígenas, elas são desdiferenciadas. Então, uma célula do meu fígado, se eu colocar ela no meu rim, ela não vai conseguir sobreviver, porque ela não sabe trabalhar no rim, ela só sabe trabalhar no fígado. Agora, o câncer, ele consegue trabalhar em qualquer lugar, porque ele consegue se alimentar em qualquer lugar. Então, por isso que ele consegue migrar pela corrente, né? Falando assim, bem geralmente, ele consegue migrar pela corrente sanguínea e se estabelecer em praticamente qualquer lugar do nosso corpo. Então, esse paciente aqui, esse exame que ele fez é o que a gente chama de PET-CT. No PET-CT a gente não usa radiação X, como a gente viu no exemplo anterior. A gente usa radiação gama, que é uma radiação mais energética. E para isso, o paciente ele precisa ficar radioativo por algumas horas. Então, eu tenho que injetar na corrente sanguínea dele um material radioativo. Esse material radioativo, ele vai se ligar nas células cancerígenas e ele vai, a partir então desses locais, ele vai emitir radiação e com um sensor apropriado eu vou conseguir captar essa radiação então que essas células estão enviando, que são esses pontinhos pretos aqui. Então, esse aqui é um exame de imagem para fazer o diagnóstico inicial. Agora, com o mesmo material radioativo, eu também posso tratar esse paciente. Então, olhem bem para esta imagem e vejam quantos sítios de metástase essa pessoa tem no seu diagnóstico inicial. Agora, eu vou mostrar para vocês depois de 4 meses de tratamento com lutécio 177. Ele tem praticamente nada. Então, ele teve uma resposta metabólica completa, ou seja, a gente conseguiu eliminar todos os sítios de metástase do paciente em 4 meses de terapia com radionuclídeos, ou seja, uma terapia com material radioativo. Então, da imagem A para a imagem B, a gente tem 4 meses de diferença e poucas sessões. Isso aqui deve ser, não sei, no máximo 8 sessões, talvez. Né? Porque é muito individualizado, né? Então, o médico tem que analisar caso a caso como é que vai ser o tratamento. Então, aqui é outro exemplo de um efeito muito benéfico que as radiações têm, né? Então, sim, vou danificar algumas células sadias, eu não tenho como evitar isso, mas o benefício é inquestionável. Eu consegui eliminar todas as células neoplásicas. E cabelo cresce depois, né? Bonito, né, Mi?
O meu tá aqui, ó, bem É, bonitinho. falaremos sobre isso em instantes. Ok. Tem mais um exemplo aqui. Se eu estiver me alongando muito, tu vai me cortando aí, tá? E eu não sei quanto Então, é que tá essa nossa segunda parte aí. Quanto tempo nós temos de vídeo não, agora, tu sabe dizer? não sei, não contei. Não contou? Não, Vambora, mas vambora. tá, mas vamos lá. Qualquer coisa tu edita depois. É, as partes que eu não entendi eu vou tirar. Não, entendi tudo, tá muito tri. E aí? Essa, esse exemplo aqui que eu trouxe também de exposição planejada é um tratamento de radioterapia, né? Então, um paciente ele tá com câncer. Aqui é só uma figura ilustrativa mesmo, é um desenho, né? E aqui eu tenho um feixe externo, então eu tenho esse equipamento aqui gigante, que o nome dele é acelerador linear. Então ele vai produzir feixe de raio-x aqui e vai tratar o meu paciente eliminando também essas células malignas. Então aqui nessa imagem da esquerda ela não é uma imagem de microscópico, ela é uma ilustração também, mas aqui essa parte mais roxinha seria as células de câncer, né? E à medida que você vai avançando no tratamento, a radioterapia ele é um tratamento de várias sessões, o paciente ele tem que ir todos os dias lá fazer o tratamento em sessões curtinhas. Então, no meu caso, eu fiz radioterapia, né, no ano passado, a minha radioterapia ela durou 40 dias. Então eu tive que ir 40 dias de segunda a sexta lá no setor para fazer uma irradiação que demorava 7 ou 8 minutos. Mais ou menos isso. Claro, de novo, o tratamento ele é individualizado, cada caso é um caso, Sim. cada neoplasia é um tipo, e o médico que vai determinar qual é o melhor tratamento, qual é a melhor duração para cada caso de paciente. Sobre isso, Tá. Michele, até já que tu falou, quando eu disse lá no início que a gente tinha, depois de um tempão, né, se visto de novo e tal, foi porque aquela coisa, né, a gente tá rede social, vai vendo, né, e tal, e aí vai deixando, é um dos vários problemas de rede social, na minha opinião, que vai deixando, vai deixando, vai deixando, dali um pouco eu vejo uma postagem da Michele lá que eu fiquei travado durante alguns segundos, assim, que era ela já fazendo a radioterapia, né? E, enfim, expondo um câncer que ela teve na mama, né, Michelle? Isso aí. E que já naquela postagem, já enfrentando a doença propriamente dita e o baque todo, né? Que tem ao redor e que, graças a Deus, tá tudo certo. Eu falei do Tudo evoluindo. cabelo, que claro, né, é sempre, né, aquele primeiro impacto, né, dos cabelos, né, de modo geral, e que foi quando eu fui visitar ela, depois de um tempão. Aí eu fui lá, e sabe aquela coisa assim, tem um professor que diz assim, quando me convidam para os negócios eu vou. Porque depois, quando morre, dá-se um jeito de ir no velório, né? Então, graças a Deus, não foi isso que aconteceu, né? Não, Mas é aquela coisa não, mas da doença, assim, meu Deus, mas peraí. Aí liguei, daí disse, tá, mas aí eu vou passar aí, não sei, vamos conversar e tal. Aí eu cheguei aí uma, duas, acho que 2 ou 3 vezes lá, e, enfim, deu tudo certo, mas foi o impacto, né? E aí a brincadeira que a gente fez, porque a gente sabe brincar com os bagulhos, né? Que no caso dela ninguém enrolava no diagnóstico, né? Ah, mas me diz aí o fator tal, o padrão tal, que eu quero saber, me diz tudo, quem sabe tu mexe aqui, mexe ali. Então, com ela, o buraco foi mais embaixo lá na hora de fazer toda a avaliação e o tratamento, né? Mas graças a Deus, tudo certo, né, Mi? assim, eu posso dizer que sou privilegiada, assim, de várias formas, né? Primeiro dessa rede de suporte que eu tive, o Rô entre eles, né? De conversar, de visitar, e de outros amigos que fizeram isso também. E essa parte de entender efetivamente o que está acontecendo, né? Assim, a fundo. Então eu podia dizer, não quero essa técnica, eu quero técnica tal. Por quê? Porque por isso e por isso, porque eu conheço
os exames, né? Então, por onde eu ia passando, as pessoas iam me perguntando, mas tu é médica? Não, mas eu sei o que está acontecendo. Então, é bom a gente saber o que está acontecendo. Até porque isso é aquela coisa, né? É sempre assim, é claro que é uma doença desgraçada, é claro que tem níveis também, né, dessa doença e tudo, mas é aquela coisa chocante, né? Então tem muita gente que desiste, né? Porque, meu Deus, eu tenho câncer. E isso faz diferença, né? Então o fato de conhecer ali, né, de saber bem, eu não vou contar aqui o que tu me contou lá sobre descobrir a doença ou não, mas tipo assim, ó, quando se sabe o que está acontecendo ali é um... Não, pera um pouquinho, mas vamos analisar com a razão aqui, né? E aí isso ajudou muito, né? A resolver, bom, agora o passo é esse, agora é assim, isso vai me indicar se está funcionando ou não, e nós vamos indo aqui, vamos lá, e depois eu penso nas outras coisas. Primeiro eu vou na parte científica, vamos dizer assim, né? E É isso graças a aí. Deus, tudo certo, né? E deu tudo certo, É. viu? Ajudou. Mi, deixa eu te perguntar, tu tem mais alguma coisa para falar para nós aqui ainda? Tô no finzinho. Tá no finzinho? Tá. Eu tô separando um negócio para te mostrar aqui. Vai. Ai, ai, Termina ai. então. Ui. A última situação, então, que eu queria mostrar são as exposições em situação de emergência. Então, Chernobyl da HBO é uma belíssima série, mostra muito bem tecnicamente, inclusive, né, o que aconteceu naquele desastre. Então, os acidentes nucleares, eles têm uma escala que nem terremoto. A escala é de 1 a 7, né? Chernobyl foi um nível 7. E só para vocês terem noção, não sei se todo mundo tem ciência do acidente de Goiânia que a gente teve aqui no Brasil, com o Césio 137, em 6. 1987. Seis Acho foi que. Chernobyl. 6 foi Chernobyl, acho que Então, Goiânia foi 7. 7. Acho que foi É. 7. Então, Chernobyl foi nível 7 e Goiânia foi nível 5, tá? Então, foi um acidente bem grave. Eu vou mostrar agora para vocês dois números que eu queria que vocês gravassem para a gente chegar naquela discussão de, mas que dose que é letal, então, né? Então, lá em Chernobyl, logo após a explosão lá no núcleo do reator, a gente tinha o que a gente chama de taxa de dose, que é como a gente mede a quantidade de energia, né, que está sendo entregue para o seu organismo. Então, dose é energia por massa, tá? Era de aproximadamente 300 Gray por hora, aproximadamente. Em Goiânia, quando a vigilância retirou o material radioativo de circulação, a taxa de dose era de aproximadamente 10 Gray por hora, tá? Então, guardem esses números, porque agora eu quero mostrar para vocês quais são as doses letais para nós, seres humanos. Então, a gente tem que observar, né, a taxa de exposição, como que a gente foi exposto. Então, foi uma vez só, foi de corpo inteiro, foi localizado, porque os efeitos eles vão ser diferentes, né? Porque senão a radioterapia teria me matado, porque a minha dose total de radioterapia foi 50 grays. Só que esses 50 grays foram divididos em 25 sessões. E aí depois eu fiz mais sessões com elétrons. Não vem ao caso, né? Para totalizar as minhas 40. Se eu tivesse tomado 50 grays de uma vez, bom, então eu não estava aqui conversando. Mas como isso foi de forma fracionada, deu tempo do meu organismo acionar aquele dano-reparo. Então, entre uma sessão e outra, o meu organismo tinha tempo de fazer o reparo para eu tomar outra paulada e assim sucessivamente. Tá? Então, olha só, entre 1 e 2 grays de corpo inteiro, eu vou me sentir mal, vou ter náusea, vou ter vômito. Alguns pacientes de radioterapia têm esses sintomas, mas é bem incomum, porque hoje os tratamentos eles são muito localizados, né? Então, não caracteriza a radiação de corpo inteiro. Agora, uma radiação de corpo inteiro de 4 a 4 grays e meio, estatisticamente mata 50% dos indivíduos que foram irradiados em até 30 dias. Olha só, estou falando de, vamos botar 4 grays.
Em Goiânia foram 10 grays por hora. Por hora. Por hora. Né? Por hora. Então, ali, ó, pulmão, né? 8 a 9 grays já dá insuficiência respiratória e óbito entre 14 e 36 horas. Então, esses números aqui a gente pode nos balizar. Radiação de corpo inteiro, 4 grays, já é uma dose que é considerada letal. E então, aqui a último slide, a última informação, eu trouxe um comparativo dessas doses, né? Ali está em milisievert, porque milisievert é uma unidade que mede o dano biológico, mas se a gente está falando de fótons, milisievert e miligray, eles são proporcionais, é 1 para 1. Então, 6 meses na estação internacional, na ISS, 100 milisievert, 6 meses. Um PET-CT, aquele exame que eu mostrei, o slide, 25 milisievert. Qual é o limite anual que um indivíduo ocupacionalmente exposto, ou seja, o técnico de radiologia, o radiologista, o técnico de enfermagem, o pessoal que trabalha ali no setor, pode receber? 20 milisievert. Uma tomografia computadorizada de tórax, 7 milisievert. Agora vamos ver o que interessa. Radiação natural, considerando ali 1 ano, exposição de 1 ano, 2 milisievert. Um raio-x de tórax, então uma exposição, 0,1 milisievert. Uma banana por dia durante 1 ano, 0,036 milisievert. Pessoal, podem comer as bananas. As minhas, tá? Inclusive, que eu odeio banana. Não tem problema. E a questão de voos, né? Então, na aviação, então um voo considerando costa a costa, costa leste, oeste nos Estados Unidos, é uma distância bem considerável, a gente tem, para um voo isso, né? 0,035 milisievert. Também é baixinho. Agora, para tripulação já fica mais complicado, porque eles não fazem um voo só por dia, né? Eles fazem mais de um e fazem todos os dias. Então, por isso mas para nós, passageiros, é irrisório. Sim. Então, era isso que eu tinha para a gente falar. Show de bola, Michele. Olha, de verdade, mais de uma vez eu fiquei assistindo a aula como se, assim, tipo, tô assistindo uma aula. Esqueci que a gente estava gravando, fazendo aqui tudo. E aí, ó, não, muito triste de verdade. Espero que foi uma aula de biologia, de física, de tudo. E eu acho que o pessoal vai curtir. É o que eu falei, né? Uma das ideias é aprender, obviamente, e não vir me perguntar para que serve os bagulho, né? Então, aqui, agora já sabe. Aqui teve bastante coisa. Isso que é uma pontinha do iceberg, né? E outro detalhe é que isso, como eu falei também, tem a ver com, daqui a pouco, uma profissão que alguém queira trabalhar com medicina sem necessariamente ser o médico, né? Isso, às vezes, por vários motivos, porque não quer ser o médico, porque não tem condições de entrar numa faculdade de medicina, por 200 motivos. Então, também é uma amostra de um trabalho, né? De uma profissão aí que pode gostar. Michele, olha só, negócio, né, de irmã que a gente se adota e tal, aquele esquema, né? Só para mostrar que aqui, ó, até o ano de 1998, a gente nem sabia que um existia, que o outro existia, né? Verdade. Aí, agora deixa eu ver se eu consigo mostrar. É o que eu tô pensando. Acho que é. Ó, eu tô aproximando aqui, dá para ler a data? Não tô conseguindo. Tá muito pequenininho, quem sabe tu bota a tua tela. Se ela... mas aí... agora sim. Claro, tu tirou agora do coisa. É que eu não consigo fazer focar direito ali. Tá, mas isso ali eu vou ler. Porto Alegre, sexta-feira, 22 de janeiro de 1999. Aí, numa lista, porque eu não sei se vocês sabem, antes o listão era assim, ó. Tá? E esse jornal... E aí tu ia catar o teu nome. E aí aqui, ó, tem duas coisas interessantes nessa mesma página aqui. Eu vou mostrar o que interessa para nós aqui agora, que é assim, ó, aqui está o meu nome,
tá? Então agora vamos ver se dá para enxergar ali, ó. Tá sublinhadinho ali. Ah, mas não Dá tá pra dando para ver ver. um quadradinho ali. Aqui tá o meu nome e alguns nomes acima, tá ali, um pouquinho acima, agora abaixo do meu dedo ali, tá a dona Michele Albertin de Andrade. Então aqui mostra que a gente já estava próximo aqui no listão, os dois passando. O que é interessante aqui é que a minha atual esposa passou para química no primeiro momento. Então ela está Sério? sim, ela tá na mesma coluna aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Então aqui, ó, a dona Cláudia Daiane, ó. Meu Deus! Para química, ela está aqui. E depois ela não fez, ela terminou o curso de veterinária muito tempo depois. Aqui a gente já se conhecia. Aqui a gente já se conhecia, se pegava às vezes e tal, né? A gente foi casar muito tempo depois. Na mesma página tem um dos meus melhores amigos que também passou, aliás, está embaixo da Daiane, aqui, ó. Ai, meu Deus, aqui eu devia ter posto isso antes ali, ó. Que é o Christian Zanzi, que é um dos meus melhores amigos que também passou ali. Fora mais um outro amigo meu, mais afastado ali em cima. Então aqui eu guardo o jornal do nosso listão, por né? Favor, tu, por favor, coloca isso num envoltório plástico, assim, para não deteriorar. Que já está amarelado, né? Porque faz um certo tempo que esse jornal está na banda aqui. Ele estava lá na mãe, lá, e esses tempos eu achei e está guardado aqui. Foi aí que começou essa loucurada toda, né? Primeira coisa. Segunda coisa, olha nós aqui. Isso aqui, tu não, olha, isso aqui, o jornal tu desconfiava. Isso aqui tu não sabia. Quem é essa pessoa aqui? Caso vocês não tenham identificado, é a dona Michele, em 1999 ou 2000, acho que tem a data aqui atrás, porque isso aqui a gente mandava revelar, né? 2001 já, foi a cadeira de metodologia do ensino, lembra? Metodologia do ensino, com o Catelli. O grande Catelli. Então aqui essa foto é para ter um efeito luminoso por trás, que aqui não está dando para enxergar direito. Aí, eu não sei se tu lembra disso, que tu participou do meu velório já, cadê? Tá dando um reflexo aqui da lâmpada, mas dá para ver. A brincadeira era eu aparecer 2 vezes na foto como se fosse um espírito. Eu tô até rezando para ti. Tu tá até rezando. E eu tô olhando ali com uma cara de mangolão pro meu próprio corpo. Essa foto aqui é meio sinistra. Assim. Mas tá aí, ó. Então tu já foi no meu velório já, uma vez. Aqui. E essa aqui que ficou quase perfeita. Sabe qual é a foto que eu vou mostrar agora? Ai, não tenho nem ideia. Ficou quase perfeita essa foto. Ah, meu Deus! Ó, essa foto, como vocês podem observar, era pra gente trocar de corpo ali, tá vendo? E aí tirar quase porque era tudo escuro, a gente tinha que ir mais ou menos no feeling. Tu acertou certinho ali a minha bermuda ali, ó, a minha parte de baixo, tá vendo? Uhum. E que na verdade tinha os nossos colegas que nos orientavam, lembra? Tipo, agora o Rodrigo sai daqui, vem pra cá, a Michele vai pra lá. E aí me posicionaram mal ali, ó. Então eu fiquei meio deslocado ali, ó. Mas enfim. Gente, ó, que relíquias! A gente já trocou de corpo ali essa vez, ó. Tu precisa digitalizar isso. Não, tá aqui, vou digitalizar até porque sabe como é que é, esses papel aqui. Pô, mas tem 20 anos esse troço quase, tá tribom aqui. Tem as outras, né? Que aparecem os outros, ó, tá tudo num albinho. A gente tinha isso em albinhos, ó, tá vendo ali? Opa, que a gente provavelmente ia ver naquele churrasco antes da pandemia, né? Mas não. Mas não deu tempo, né? Não deu. O anexo que a gente falava, né, que ficou no ar antes, era o Tecnopuc, né? Aquela parte do Tecnopuc ali, que ali não tinha... Pois é. Então ficou aquela história a PUC tá pegando o anexo, que era o... que era coisa da brigada, era coisa da brigada, né? Da brigada militar. Aí, ó, antes de mostrar a última coisa, sabe o que é isso aqui, Michele? Eu tenho este livro. Eu tenho. Porque ninguém quer.
Exatamente. Esse livro, me desculpe o autor, que eu nem estou botando aqui eu estou tirando o autor fora aqui. Mas isso aqui, quantos livros tu leu na vida, mais ou menos, Michele? Mais ou menos. História em quadrinhos conta? Ah, vale também. Vale? Sei lá, então 150, 200, 100, talvez. 200, pode ser 200 e meio. Porque tu lembra o que a gente fazia com isso aqui? Com certeza. Cada um lia uma parte. Porque isso aqui tinha que, numa cadeira, tinha que malditamente fazer resumos dos capítulos toda maldita semana. E eu fiz. Filosofia 2. Exatamente, Filosofia 2. E aí. Ah, não. A gente leu o primeiro. O primeiro nós lemos. Eu li em casa, tu também. E a gente foi discutir no outro dia e a gente descobriu que o primeiro capítulo, o segundo e o 20º capítulo diziam rigorosamente a mesma coisa o tempo inteiro. Era muito chato. Só que tinha que entregar. Então o que a gente fazia? Uma semana era a Michele. Exatamente. Outra semana era eu. Claro. E aí o interessante é que ficava todo mundo assim, mas como? Ué, mas aí eu fazia o meu resumo, pegava o meu, fazia outro resumo, botava o nome da Michelle, pum, entregava. Ela nem sabia que ela tinha feito o resumo. Na outra semana eu estava de férias, aí ela fazia o resumo, pegava o resumo, fazia outro resumo, botava o meu nome e toca. E assim a gente foi indo nessa cadeira, e em algumas outras, né? Que a gente dá uma ajudada também, porque ninguém é otário nessa vida, né? Até porque... Até porque hã? Pra que sofrer? E outra coisa, às vezes tinha uns trabalhos lá que, francamente, né? E aí a gente foi se ajudando desde o início, nós nos formamos, nós entramos junto, tá ali o Jornal do Listão ali, nos formamos junto, eu fui o orador, metido a falar em público já, né? E eu tenho, aí aqui agora eu tenho outras coisas que eu não sei se tu sabe também. E aí, quer ver? Tem mais foto. Quer ver? Aqui estou eu já trovando fiado no púlpito lá, aqui. Né? Então, Rodrigo, tu tinha até cabelo. Como orador. Muito engraçadinha. Ó, tinha o nariz torto também. Talvez isso não precisasse nem dizer, mas enfim. Ó, ali estou eu falando. Lembra que eu fiz uma referência especial a ti? Por causa de toda a trajetória, que teve momentos que a gente tinha que fazer a matrícula, não sei se tu lembra também, eu disse, Michele, me manda a tua grade de horário aí, que eu não tinha montado a minha ainda, me manda a tua grade de horário. Assim, ó, hoje a gente poderia dizer, faz a minha matrícula aí para mim, porque é tudo exatamente. Online, né? É tudo online. Na época era presencial ainda. Era presencial, tinha que preencher uns papel lá, e aí eu disse, me dá a tua grade de horário aí, que eu não montei a minha, tá na hora de fazer a matrícula, e nós vamos fazer as cadeiras junto mesmo, me dá aí. Aí botei lá, eu nem sabia as cadeiras que eu ia fazer aquele semestre, não me lembro qual foi. Mas teve um que foi assim, que eu não tinha preparado lá, e aí foi. E aí, ó, aqui, no álbum de formatura, né, já faz um certo tempo, quem é que tem sempre uma fotinha de destaque aqui? Aí. Olha nós ali. Licenciados em Física. Licenciados em Física, olha que espetáculo. Sim, depois eu fui pro mestrado e tu ainda fez o bacharel, né? O bacharelado, exatamente. Bacharelado. Aí, para mostrar que estavam sempre grudadas, mente brilhante, vai mais cantando hino. Óbvio. Do início ao fim. Do início ao fim. Do início ao fim, gente. Ali cantando hino. E, evidentemente, que a gente lá na formatura decidiu que era por afinidade, né? Não era por ordem alfabética a chamada da galera, entendeu? Então, evidentemente, aqui é na hora. Na hora das fotinhos. Na hora da fotinho lá no Avalê mesmo, né? Tá ali. Caraca! E quando eu fiz o discurso lá, eu entreguei para os meus colegas. Entregou uma cópia que tá guardadinha. Era essa a pergunta. Isso aqui, lembra disso? Tá guardadinho, claro. E aqui eu escrevo ali, isso aqui eu não li. Tem um discurso que eu entreguei para todos. E isso aqui eu entreguei lá na hora, com outras coisas aqui, e aqui dizia assim, cadê? Deixa eu ver aqui, eu tinha procurado. Ai, meu Deus. Peraí. Ó, seria, quem sabe, um abuso pedir para cada um guardar essas folhas junto com o diploma.
As folhas se referem a essa imagem aqui que tinha o Senna e o discurso. Junto com o diploma, mas creio que me permitirão pedir para guardá-las na lembrança. Então, espero que tenham ficado guardadas na lembrança, mas a pergunta que eu ia fazer, tu acabou de responder. Então, quer dizer que está guardado não só na lembrança. Não, gente, como que eu não ia guardar? Tá lá, tá bem guardadinho, junto com as fotos. Todo o álbum, com muito carinho. E por isso que é irmã de coração, por isso que eu fiz questão que... Porque não é só por isso, né? Esse vídeo aqui vai só de diploma que tem que carregar na hora da galera assistir, vai pesar a internet, né? Então não é só pela amizade, por tudo. E aí eu queria que tu participasse disso e dizer que eu gosto muito de ti e que te cuida para não dar esses cagaços de novo. Porra, quase me matou do coração lá, mas graças a Deus está tudo certo. E aguardamos o fim, então, da pandemia para a gente conseguir fazer um churrasco. O Darcy deve estar achando, ele deve estar achando que é papo, que eu sei assar, mas não, vai ter. Tá, Mi? Obrigado. Nós nos estendemos pra caralho aqui, passou do tempo, mas nem que eu divida isso em mais vezes ali, azar, mas foi muito trilho. Ah, maravilhoso, adorei. Muito bom. Vamos fazer mais. Vamos sim. E para terminar, eu peguei minha canequinha do Jasper, o brindezinho, que é para ser meio que uma tradição. Aqui tem, ó, que tem aí, aqui tem água, na verdade, agora. Tem lá demais. Tem kombucha. Hã? Tem kombucha. O meu é água. Mas então, que seja um brindezinho virtual até que o de verdade venha. E tchim-tchim. Aguinha. E Mi, então, um beijo, tchau, valeu por ter participado. Amei. Até. Foi ótimo. Tchau, tchau.